28 de fevereiro de 1986. O presidente Sarney, todo o governo e o povo entram hoje na primeira guerra da nova república. A guerra contra a inflação. O preço da carne e do feijão não vai baixar. A elevação dos preços está sendo causada pela especulação. O preço de janeiro até agora, o feijão aumentou 2.782%. Abril já foi. Para o mercado financeiro, a preocupação agora é com a inflação de maio. A expectativa é de que ela atinja algo entre 45% e 46%. Revela uma inflação de quase 5%. Entre os vilões está o tomate. Mais uma vez ele. O grande vilão desse aumento foi a batata, com um acréscimo de 67,98% do valor. Mas afinal de contas, o que é inflação? Seria o aumento de preços? Seriam o tomate ou a batata vilões da inflação? Sim, que as pessoas em geral se referem à inflação como aumento de preços todo santo dia, assim como a imprensa e os analistas. E os próprios economistas são culpados por ensinar e perpetuar essa definição. Mas e se eu dissesse que essa definição está errada? E que dessa definição errônea derivam todos os piores remédios para combater a inflação? Pois nesse vídeo eu quero primeiro explicar o que é inflação para qualquer um entender, mesmo os leigos, e depois entrar em alguns detalhes mais teóricos para que os economistas também reflitam. Desde sempre aprendemos e lemos nos jornais que a inflação é o aumento de preços e que a taxa de inflação mensura esse aumento dos preços das mercadorias em geral. E é verdade que a taxa de inflação, que é um índice de preços, está medindo este ritmo de aumento dos preços. Mas isso é o sintoma de um problema, não é o problema em si. Alguns economistas, especialmente aqueles da Escola Austríaca de Economia, da qual eu também subscrevo, definem que a inflação é o aumento da base monetária. Mas também não é tão simples, embora essa definição seja bem mais correta do que apenas dizer que é o aumento de preços. Em síntese, inflação é a perda de poder de compra do dinheiro. Mercadorias podem sofrer algum choque de oferta, como commodities agrícolas, uma quebra de safra, que acaba impactando a oferta, portanto o fornecimento de um bem específico, por exemplo, laranjas, e há uma falta, uma escassez desta mercadoria. Mas o aumento de preços nessa mercadoria é particular a ela e não impacta o restante dos bens, não impacta o valor do dinheiro. Quando todos ou a maior parte dos preços está subindo, é porque o dinheiro está perdendo valor. O valor ou o preço dele está caindo, está diminuindo o seu poder de compra. E é como o corpo humano, quando a febre está subindo, isso é um sintoma de uma doença, mas não é a doença em si. Com dinheiro é igual, quando os preços estão aumentando, isso é o sintoma. A doença é a desvalorização do dinheiro, é a perda de poder de compra do dinheiro. E por isso aquela famosa frase do economista americano Milton Friedman, que a inflação é sempre em qualquer lugar um fenômeno monetário. Porque apenas o governo, por meio do Banco Central, pode criar dinheiro sem limite, ano após ano, fazendo ele valer cada vez menos. E quando temos uma oferta maior de um bem, ele tende a valer menos. O seu preço tende a cair. Você precisa de mais dinheiro, de mais unidades monetárias para comprar os mesmos produtos. A lei de oferta e demanda, que vale para qualquer mercadoria, é igualmente válida para o dinheiro. Então seria até mais correto usarmos a taxa de inflação para nos referirmos à perda de poder de compra do dinheiro e o índice de preços apenas um índice que mede o aumento dos preços. Seria a taxa de aumento de preços, mas não a taxa de inflação. E eu quero explicar isso mostrando alguns gráficos. O primeiro aqui na tela é o mais conhecido dos brasileiros quando se fala do IPCA, que é a nossa taxa de inflação oficial, que é, como o próprio nome diz, um índice de preços. Índice de preços ao consumidor amplo. E o que a gente vê neste gráfico, que é o IPCA anual, é a taxa de ritmo de aumento de preços anual. Então, quanto os preços dos bens que fazem parte do IPCA aumentaram nos últimos 12 meses. Então aqui é a taxa de aumento de preços. Mas se a gente está explicando que a inflação é a perda de poder de compra da moeda, como nós poderíamos medir essa perda de poder de compra da moeda? Também usando o índice de aumento de preços, mas de uma forma inversa, para medir o valor do dinheiro no tempo. E a gente pode colocar aqui então o próprio real brasileiro
desde 1994, que está prestes a fazer 30 anos, e como se comportou o poder de compra da nossa moeda. E desde julho de 94, quando o real foi introduzido, R$100 naquele mês, quase 30 anos atrás, hoje compram apenas R$12,48. Então, R$12,48. Isso é mais de 87% de perda de poder de compra. Então, a moeda perdeu, nesse período todo, quase 90% do seu valor, do seu preço, do seu poder de compra. Isso é inflação. Então nós podemos também ter a métrica da taxa de inflação, mas agora não pelo aumento de preços, e sim pela perda de poder de compra do dinheiro. Então aqui eu estou usando a taxa de inflação para me referir à taxa de perda de poder de compra do dinheiro ou à taxa de desvalorização, que é sempre negativa. O dinheiro perdendo valor, o preço do dinheiro caindo. Como a gente pode ver, a constante é o dinheiro perder valor ao longo do tempo. São pouquíssimos meses que temos aqui um ganho de valor, uma valorização da moeda. E isso acontece porque os bancos centrais no mundo moderno têm como meta, como a sua política principal, desvalorizar o dinheiro ano após ano. Essa é a taxa de inflação ou a taxa de aumento de preços positiva. Se a meta é ter o IPCA ao redor de 4% ou 13,5%, isso significa que a meta é desvalorizar o dinheiro ano após ano. E esse é o gráfico com a taxa de desvalorização mensal. Olhando no anual, a cada 12 meses, o que nós temos é uma constante de desvalorização ano após ano, e agora está mais ou menos em menos 4%. Este é o nível de perda de poder de compra do real nos últimos 12 meses. Essa é a constante e essa é a real definição de inflação. A perda de poder de compra do dinheiro. E isso não é algo exclusivo do real brasileiro. Todas as moedas nacionais funcionam com esse mesmo paradigma. O próprio dólar, a moeda de reserva mundial, perdeu muito poder de compra desde que instituíram o Federal Reserve, o Banco Central Americano, no início do século passado. A gente pode ver o gráfico da perda de poder de compra do dólar neste período, em praticamente 110 anos, um pouco mais. O dólar perdeu quase 97% do seu poder de compra. $100 lá no fim de 1912 compram hoje apenas $3,14. Então essa é a desvalorização da moeda americana. Agora a gente precisa entrar mais na parte teórica e mais dedicada aos economistas. Porque se a gente define que a inflação é a perda de poder de compra do dinheiro, o que define de fato o poder de compra da moeda? Quais são os fatores? E como explicamos anteriormente, é simplesmente a regra de oferta e demanda. O que vale para qualquer mercadoria também vale para o dinheiro. Então, se nós analisarmos bem a equação oferta e demanda por moeda, conseguiremos entender o que determina o poder de compra do dinheiro. Pelo lado oferta, é simples, é a quantidade de dinheiro. Mas qual dinheiro? E aí que entra a explicação incompleta de dizer que é apenas a base monetária. Porque hoje a base monetária é aquele dinheiro que está sob o controle do Banco Central. Papel, moeda impresso e também as reservas bancárias, que é o dinheiro dos bancos comerciais depositado junto ao Banco Central e que apenas o Banco Central pode criar ou destruir. Essa é a base monetária. Mas nas economias modernas, a maior parte da quantidade de dinheiro que é utilizada para pagamento de bens e serviços, ativos do sistema financeiro, enfim, para as transações correntes do dia a dia, essa quantidade de dinheiro ela é criada pelos bancos comerciais. Depósitos à vista, depósitos a prazo, são a chamada moeda bancária, que é utilizada para pagamento de bens e serviços. E essa moeda é criada pelo sistema bancário, pelos bancos comerciais. Não é o Banco Central que controla diretamente a criação dessa moeda, mas ela é parte da massa monetária e é a principal parte dessa quantidade de dinheiro que a gente busca mensurar. E eu posso mostrar aqui o principal agregado que eu considero que é o chamado M2, este indicador, então é um agregado monetário que contempla
o papel moeda impresso pelo Banco Central e que está na carteira de cada cidadão, família ou no caixa das empresas, mais os depósitos à vista, depósito de poupança, depósitos a prazo. Isso tudo é o M2. Aqui temos no caso da economia americana, o M2 em março de 2024 tem quase 21 trilhões de dólares. E a base monetária? Bom, a base monetária é bem menos disso, é cerca de 6 trilhões de dólares. Então, como a gente pode ver aqui no gráfico, dividindo a base monetária pelo M2, a base monetária representaria nem 30% do M2. Então, a maior parte do dinheiro criado nas economias modernas está a cargo dos bancos comerciais, do sistema bancário. Por isso, seria incorreto, ou no mínimo incompleto, definir apenas que a inflação é o aumento da base monetária. Especialmente depois do que aconteceu na crise financeira de 2008, quando os bancos centrais do mundo iniciaram os seus programas de afrouxamento monetário, no inglês quantitative easing, e passaram a comprar ativos dos bancos, dívida pública, hipotecas, debêntures de empresas, enfim. E isso acabou inflando e muito a base monetária, mas não necessariamente o M2. Como a gente pode ver aqui neste gráfico novamente, lá em 2008, 2009, a base monetária dá um salto, mas o M2 não dá o mesmo salto. Percentualmente, o que a base monetária aumentou até ali 2015 foi muito mais do que o M2, que seguiu o seu comportamento natural de acordo com a criação de crédito pelos bancos comerciais. Então, na equação oferta de moeda e demanda por moeda, nós já entendemos o lado da oferta, a quantidade de dinheiro. Mas o que seria a demanda por dinheiro? É a própria demanda dos cidadãos, das famílias, das empresas de manter caixa, de manter saldos de caixa, saldos em dinheiro ou saldos na conta. Outra parte da demanda por moeda é simplesmente a própria produção da economia. Quanto mais bens e serviços sendo produzidos, maior será a demanda por moeda. Por isso que uma economia que cresce, que gera uma abundância de produtos, é deflacionária. O problema é que o aumento de dinheiro mais que compensa esses ganhos de produtividade e acabamos vendo o dinheiro valendo menos ano após ano, perdendo poder de compra, mesmo com uma economia em crescimento. Mas antes eu falei que choques de oferta de mercadorias não impactam o poder de compra do dinheiro, mas há uma exceção. O petróleo. Por quê? Porque o petróleo é a base energética da economia e a escassez ou a falta dele pode levar a economia a produzir menos, portanto levando a uma menor demanda por dinheiro. Agora, o choque de petróleo é um ciclo que tem início, meio e fim. Em algum momento o fornecimento se estabiliza num novo patamar que não gerará futuros impactos na atividade econômica. Isso significa que choques de petróleo não podem fazer o dinheiro perder valor ano após ano, década após década. São casos pontuais, são surtos inflacionários pontuais. A única e real causa do dinheiro valer cada vez menos é o Banco Central expandindo a oferta de dinheiro ano após ano, o que em conjunto com os bancos comerciais, que também criam moeda bancária, acabam aumentando e inflando a quantidade de dinheiro numa economia. E o déficit fiscal é também uma fonte de expansão monetária, por isso que o descontrole das contas públicas cedo ou tarde acaba levando à desvalorização do dinheiro, à inflação. E por que então é tão importante entendermos a correta definição de inflação? Porque se confundimos sintoma com doença, o remédio prescrito, na melhor das hipóteses, vai atacar os sintomas, podendo agravar a doença sem jamais resolver a causa raiz. E isso o avô Roberto Campos entendia muito bem. Essa mentalidade anti-empresarial deriva de uma definição errônea da inflação. O cruzado treinou a população brasileira para acreditar que inflação é alta de preços. Não é. Alta de preço é o resultado. Inflação é a expansão monetária. Vocês veem, e daí? E daí um número de consequências grandes surge. Se inflação é alta de preços, então o culpado é o empresário que faz a alta de preço. Mas se inflação é expansão monetária, então o culpado é o governo. Portanto, e para que fique claro de uma vez por todas, inflação é a perda de poder de compra do dinheiro e o aumento de preços é o sintoma dessa doença. E agora você sabe quem é o real culpado e de quem você deve cobrar: o governo.